O Denísio, eu conheço muito bem, pois já trabalhamos juntos no Diário do Nordeste, um homem sério, de credibilidade, uma força jovem que vai representar uma proposta de renovação no PSDB para a Assembleia. Tá certo? Pelo trabalho de bastidores como assessor de Tasso, Denísio Pinheiro adquiriu uma vasta experiência na política e está disposto a trabalhar e enfrentar os desafios da política. O homem é corajoso, Fonteles. Boa tarde, Denísio Pinheiro. Boa tarde também a você aí, Fonteles, que vai conversar com o nosso amigo Denísio Pinheiro. Prazer tê-lo no programa Verdade Política. Lima, você falou da coragem do jornalista Denísio Pinheiro. Eu quero só lhe lembrar que ele é da Aurora, viu? Então, meu amigo, cabra da Aurora tem que ser cabra da Aurora é corajoso. E o Denísio viu? Mas olha, Lima, Tá nós certo. estamos aqui ao lado dele, eu vou passar os cumprimentos iniciais do Denísio. A gente tem verdadeiramente no programa uma satisfação muito grande de recebê-lo no programa. É um amigo, é um cara decente, sempre muito gentil, né, com nós que fazemos a imprensa, quer seja radialista, quer seja jornalista. O Denísio trata a todos da mesma forma. De modo que, meu querido, prezado jornalista Denísio Pinheiro, programa Verdade Política, Rádio Cidade AM 860, é um prazer tê-lo no programa. O programa é todo seu, já lhe disse isso diversas vezes. Boa tarde, JB Fonteles, amigo querido Lima Júnior e todos os ouvintes do programa Verdade Política na Rádio Cidade AM. Gostaria de, nesse início, fazer uma saudação especial ao Dr. Miguel Dias Filho, presidente do Grupo Cidade de Comunicação, e me colocar, Fonteles, à sua disposição, à disposição do Lima, para que nós possamos bater um papo nesse horário. Começa essa primeira tarde do mês de junho em Fortaleza, e que com certeza nós poderemos transmitir para os seus ouvintes um bom diálogo, com ideias, com propósitos e, acima de tudo, com um pensamento linkado em preservar, em valorizar o interesse público. Muito bem, o jornalista Denísio Pinheiro tem uma vida longa, mas na assessoria do senador Tasso Gereissati. Agora você enverga para uma outra iniciativa, bem diferente, mas você tem conhecimento, você acompanha a vida política desse estado há muitos anos. O que fez o jornalista Denísio Pinheiro resolver colocar o seu nome como pré-candidato a deputado estadual, a uma vaga lá no Legislativo Estadual, que eu conheço e conheço muito bem, você também sabe disso. O que fez Denísio resolver ser pré-candidato e, evidentemente, daqui a pouquinho, na convenção, já sair como candidato a deputado estadual? Fonteles, veja bem, eu sou filho, como você já disse, de Aurora, lá no Cariri. E há exatos 50 anos, junto com meu pai João Pinheiro, minha mãe Josefa dos Santos, minhas irmãs Nair e Nessilde, nós viemos da Aurora morar em Fortaleza. A minha infância e juventude, Fonteles e Lima, eu convivi com o bairro do Carlito Pamplona, bairro Nossa Senhora das Graças, Pirambu, Colônia, Jardim, Iracema. Em seguida fomos morar também na Parquelândia. Mas respondendo diretamente a sua questão, que me fez, está me levando a decidir, a me apresentar como pré-candidato. Eu compreendo que durante os últimos 27 anos da minha vida, no governo do Estado e no Senado Federal, ao lado do senador Tasso Gereissati, eu pude adquirir com humildade uma experiência no campo da gestão pública estadual e no campo do Parlamento Federal. E essa experiência, esse conhecimento, essa vivência, participando de projetos estruturantes, eu tive a grata e a honrosa possibilidade de participar de debates, formulação, execução e inauguração de projetos, JB Fonteles e Lima, como Castanhão, Porto do Pecém, Novo Aeroporto Pinto Martins, os Leões de Energia. Os jovens que estão nos acompanhando na Rádio Cidade AM, eles podem não saber, mas antigamente o acesso a Caucaia, o acesso a Maracanã, o acesso a Eusébio era precário. Hoje nós temos acessos duplicados, facilitados, que garantem um transporte fácil, rápido e seguro para o litoral leste, o litoral oeste.
Eu participei de programas estruturantes no Ceará, como, por exemplo, recentemente tivemos, inclusive, uma bela solenidade segunda-feira na Assembleia, que são os agentes comunitários de saúde, genuinamente projeto cearense, criado no primeiro governo Tasso Gereissati, que tem salvado nesses anos milhões de vidas de cearenses e de brasileiros. Então, por colecionar, por ter essa vivência nos últimos 27 anos, Fonteles, é que eu estou me apresentando humildemente nesse momento como pré-candidato a deputado estadual, porque entendo que com a minha experiência, com a minha vivência, posso humildemente apresentar aos cearenses e apresentar à Assembleia Legislativa do Ceará um trabalho que tem como propósito, primeiro, valorizar o parlamento, ampliar a participação do parlamento no debate. Eu entendo que a Assembleia Legislativa precisa ter voz ativa no debate do Estado do Ceará, precisa ter uma presença permanente como fórum de debate social e econômico do Estado do Ceará, e é desta forma, com humildade, com muita transparência, ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas, que eu estou me apresentando e assim, tentando buscar junto ao eleitor o convencimento de uma proposta que não é minha. Essa proposta que eu apresentarei numa eventual campanha é o resultado de uma construção. E neste momento é isso que está sendo feito, construindo uma candidatura. Tudo bem, Lima, eu queria deixar você à vontade também, viu, Lima, para provocar aqui Tá, vou fazer do Denísio, uma pergunta Fique à pro vontade Denísio, também, viu, Lima? Fonteles. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a nada, né? Mas se eu tivesse, eu precisaria ter uma força por trás, uma força não só financeira para poder trabalhar, como também do partido, né? Eu pergunto ao Denísio, Denísio, você teve essa conversa com o senador Tasso Gereissati, com dirigentes do partido, para chegar a essa conclusão de que você realmente quer ser pré-candidato? Meu querido Lima Júnior, a construção da minha candidatura teve como primeiro momento, naturalmente, uma discussão familiar, que a minha base, a minha família, desde o primeiro momento, me estimulou, me apoiou e tem me acompanhado todos os momentos. No ponto de vista político, a minha primeira conversa foi com o senador Tasso Gereissati, com quem tenho um trabalho, repito, de 27 anos. Foi com ele que fiz essa avaliação e foi com ele que pude analisar as possibilidades de uma candidatura, de uma proposta que eu estava construindo a partir da experiência e do legado e da escola Tasso Gereissati. Eu tenho repetido que, como participante do projeto, eu me sinto na condição de uma defesa intransigente do legado que o projeto, que começou com o governo das mudanças em 86, uma ruptura, de uma reconstrução do Estado, de uma mudança de perfil econômico, social. E isso, para mim, é um legado que tem que ser defendido e vou sim. E vou e permaneço defendendo onde eu ando, no fórum que eu estiver. Eu faço a defesa dos grandes projetos, da escola Tasso Gereissati. E essa conversa eu tive naturalmente com ele, tive com a direção do partido. Temos hoje uma chapa de pré-candidatos que está trabalhando. O partido precisa, Lima Júnior e Fonteles. O PSDB, que foi um partido estratégico para o Ceará no começo dos anos 90, que montou uma base estrutural, porque o Ceará que pensa hoje de hidrogênio verde, jamais pensaria nessa possibilidade se não tivesse Porto do Pecém. O Porto do Pecém, construído, projetado, construído e inaugurado por Tasso Gereissati e Beniveras, se não fosse o Porto do Pecém, o Estado do Ceará hoje não tinha uma porta aberta para o mundo no seu desenvolvimento econômico. Então, essa conversa eu tive com ele, estive também com a direção partidária, tenho construído esse ambiente de uma candidatura, de uma pré-candidatura, tem por objetivo fortalecer o partido, dar ao PSDB essa retomada do protagonismo, essa oportunidade que o partido tem de renovar. Eu acredito que é preciso renovar, é preciso oxigenar, as gerações novas estão chegando para contribuir com novas ideias, com energia mais ativa na política, como também Lima e Fonteles tenham conversado com vários ex-secretários dos governos Tasso, tive uma conversa
com dona Renata Gereissati, uma mulher que tem uma história maravilhosa dedicada à questão social no estado do Ceará, onde você chega com dona Renata, com o senador, como estivemos nos agentes de saúde, é magnífico ouvir o retorno, o reconhecimento ao trabalho de uma primeira dama que honrou o cargo durante 3 mandatos, 12 anos, e que deu ao Ceará, no âmbito, por exemplo, das ações sociais. Quem não lembra dos amarelinhos nas ruas de Fortaleza? Quem não lembra do projeto ABC? Quem não lembra do fortalecimento do artesanato, Lima? O artesanato do Ceará é hoje um padrão que tem a marca Renata Gereissati, e ela, desde o começo, sempre me apoia, sempre me incentiva, me estimula que nós possamos avançar nesse momento de construção de uma pré-candidatura. Oi, Lima. Ok, Fonteles, pode seguir aí com a entrevista com o Denísio Pinheiro, pré-candidato a deputado estadual. Daqui a pouquinho a gente faz um intervalo. Você quer que a gente faça logo para falar de esporte, Fonteles? Pode, deixa eu só registrar, fazer um registro, né, que o Denísio realmente nos recebe muito bem aqui no escritório dele, toda a vida foi assim, sem problema nenhum. O Denísio não tem, ele é da Aurora, mas ele não tem negócio vamos usar aqui um linguajar bem cearense, não tem negócio de frescura com ele não. Ele é simples, humilde, correto nas coisas dele, e a gente vai ficar assim, dando esse apoio a ele, dando ajuda a ele aqui no nosso programa Verdade Política, até porque aqui é proibido se falar de mentira, falar de qualquer coisa. Então daqui a pouquinho eu vou deixar logo a pergunta aqui no ar para ele. Denísio, a candidatura própria do PSDB ao governo do estado ajudaria, na sua opinião, a chapa proporcional? Muito bem, eu fiz a pergunta, Denísio, sobre a situação. Eu sei que você é um homem de partido, você é partidário, né? Você reza a cartilha do PSDB. E eu lhe pergunto, a candidatura própria admitida essa semana pelo senador Tasso Gereissati ao governo do estado, e esse nome seria do médico cardiologista competente, né? Um nome realmente respeitado, não só na medicina, mas também em todos os segmentos da sociedade, doutor Cabeto. Esse nome, essa candidatura ajudaria, na sua opinião, a chapa proporcional de vocês, candidatos, pré-candidatos a deputados estaduais, por exemplo, a deputado federal? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você defende também uma candidatura própria, Denísio? Fonteles, veja bem, a gente tem que ter muita clareza dos projetos do partido para o Ceará. O senador Tasso, recentemente, na última segunda-feira, ao ser procurado pela imprensa na Assembleia acerca do futuro do PSB no estado e questionado sobre a possibilidade de uma candidatura própria, ele disse que é um termo a pensar. O partido, no âmbito da sua executiva estadual, tem, primeiramente, focado em organizar, o primeiro momento, uma chapa, organizou 2 chapas de federal e de estadual, naturalmente. Neste momento, estimulando os pré-candidatos a avançarem nas suas candidaturas. O partido vai se reunir no âmbito estadual, a partir de uma definição nacional, que nesse momento o foco está muito no nacional. O senador Tasso, neste momento, está em Brasília, participando, inclusive, de um almoço com os principais lideranças do partido, para avançar nessa definição da situação nacional. Com uma certeza, o apoiamento à candidatura da senadora Simone Tebet, do PMDB, já é uma convergência do bloco PSDB, Cidadania e MDB, e o partido, naturalmente, o PSDB, que tem essa preferência da indicação do vice, está discutindo esse quadro nacional. É natural que essa discussão nacional implique numa discussão estadual. Eu entendo que o partido optará pelo melhor para o Ceará. Não tenho nem dúvida. Se é candidatura própria, se é um apoiamento ou outra situação, no tempo adequado, o partido fará essa discussão interna. E especificamente, você citou o nome do Dr. Cabeto, ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará. O Dr. Cabeto é uma referência para todos nós. E eu faço das palavras do senador as minhas. O Cabeto, ele dominou a pandemia no Ceará. O Cabeto, com a sua credibilidade, com seu conhecimento científico, com seu respaldo técnico, conseguiu dar um tratamento à pandemia no Ceará de absoluta ciência, de absoluto respeito às decisões dos técnicos, e isso estruturou o sistema. Hoje nós temos no Ceará 18 municípios com UTIs,
que foram necessárias na pandemia, mas que ficaram como legado do Cabeto. Então, sem dúvida, o Cabeto é um excelente nome para o Ceará. E por ser do PSDB, muito nos honra. Mas essa discussão passará, repito, pelo partido, pela direção do partido, pela participação direta do senador Tasso, mas eu reafirmo a você, Fonteles, ao Lima e a todos os seus ouvintes. A opção do PSDB, tenho convicção, será a melhor para o Ceará. Pois é, Lima. Mais alguma pergunta, Lima? Aqui é o Denise. Daqui a pouquinho a gente faz aqui uma outra pergunta, fala sobre política, fala sobre mais coisas lá da Assembleia Legislativa também, viu, Lima? Tá certo. Fica à vontade, Fonteles. Fica à vontade com ele aí. Pergunte aí mais alguma coisa que você quiser. Nós estamos no Verdade Política, são 13 horas e 53 minutos. Registrar aqui a audiência do radialista J. Rodrigues, né, que está ligado aqui no programa, parabenizando pela entrevista ao vivo com o pré-candidato a deputado estadual, Denísio Pinheiro, Fonteles. Muito bem. Denise, você também rodava muito o estado do Ceará. Eu me encontrei com um amigo diversas vezes em diversos municípios por aí afora, no nosso estado. O amigo já começou a fazer a peregrinação de visitar os seus amigos. Afinal de contas, você sabe que deputado estadual tem voto em todo o estado do Ceará. Brincavam com o ex-deputado Marcos Carlos, porque o Marcos tinha voto lá no Penaforte e também lá na Viçosa do Ceará, do extremo ao outro, né? Mas voto nunca é demais. O amigo já começou a viajar? Tem visitado os amigos? Como é que estão os contatos? Sim, Fonteles, comecei já há alguns meses e comecei pela minha terra, por Aurora, pelo meu Cariri, visitando amigos, conversando com lideranças, compreendendo a realidade local e buscando esses apoiamentos, como você bem disse, fundamentais para uma eleição proporcional. A gente tem que buscar um voto onde estiver, você tem que pedir. O candidato que não pede não recebe. Um voto é fundamental. Um voto. E aí você vai colhendo mais frutos. E eu entendo que nessas visitas e nessa peregrinação, como você bem disse, eu tenho também discutido as questões locais, os problemas locais, a ansiedade da comunidade. E é nítido, Fonteles e Lima Júnior, o emprego é uma coisa alarmante. A falta de emprego, a falta de ocupação, de trabalho no nosso estado é uma coisa preocupante, principalmente após a pandemia. E a saúde? A saúde, nós sabemos, passou por uma crise pandêmica mundial, mas isso nos dá, como gestor e como homem público, e todos devem ter essa visão, a responsabilidade ela foi triplicada em buscar soluções urgentes. Eu entendo que o emprego é fundamental para nós resolvermos isso agora, mas nós precisamos urgentemente colocar comida na mesa das pessoas. O Brasil precisa revitalizar fortemente um programa de proteção social, uma renda básica urgente para a pobreza e a extrema pobreza que aumentaram no Brasil. Essas duas linhas elas estão muito graves. É preciso um olhar urgente dos políticos. É preciso procurar uma solução urgente para os mais carentes da ponta. Não é da Aldeota, não é do Meirelles, não é do Dionísio Torres, mas é da ponta, da periferia que está passando necessidade. É preocupante, a partir dos sinais de trânsito, do nosso semáforo, dos nossos cruzamentos, podem perceber, a pobreza aumentou. Tem mais pessoas pedindo apoio, dinheiro para almoçar, para se alimentar. Então nós precisamos colocar uma pauta na mesa. Eleição não é escolha de pessoas apenas, eleição é escolha de projetos. É preciso que a população cobre dos seus parlamentares, é preciso que a população exija que os parlamentares que estão no poder prestem conta do que fizeram, para saber se eles têm a condição de renovar o contrato. Esse contrato é renovado a cada 4 anos. E é isso que a gente tem colocado. Então eu tenho caminhado, tenho visitado o interior, aqui em Fortaleza uma agenda muito intensa de conversas com grupos formadores de opinião, com segmentos, com categorias, com famílias, para entender que nós precisamos construir um mandato participativo.
O mandato não é da pessoa física, o mandato representa o anseio de um grupo que naquela circunstância está apoiando. E no meu caso eu tenho sim visitado o interior, conversado e buscado encontrar uma linha de programa que eu possa apresentar humildemente aos cearenses. Oi, Lima, é com você. Aí a gente já está chegando ao final do nosso programa, né? Mas aí eu queria que você se despedisse do Denis por enquanto, né? A gente vai receber no programa a data quem marca é ele, né, Lima? Fonteles, agradecer imensamente, né, o Denício Pinheiro por essa entrevista, né, ele dando aí uma certa credibilidade ao nosso programa, que tem uma audiência muito grande. Eu já recebi aqui várias ligações, parabenizando pela entrevista, Fonteles, e a gente deseja muita sorte ao Denísio nessa nova etapa da sua vida, ele que estava atrás, digamos assim, atrás das câmeras, né? E agora está à frente, né? Vai aí na luta, no corpo a corpo, e a gente deseja a ele realmente sucesso e que ele consiga realmente, no final, o seu objetivo. Obrigado, Denísio. Lima, é um prazer, muito obrigado, digo eu a você, ao Fonteles, aos seus ouvintes, por essa oportunidade, e com certeza, esse primeiro contato é o início, sim, de uma caminhada, e o início de uma relação, como sempre eu fiz como assessor, facilitando o acesso da imprensa, ajudando os comunicadores. O assessor é aquele que facilita a relação do assessorando com a opinião pública, e o canal é a imprensa livre, democrática, respeitada, valorizada. Isso é importante e, com certeza, este é um princípio que eu carrego na minha vida, de respeito absoluto à imprensa, aos comunicadores e à sociedade em geral. Oi, Lima, eu vou só fechar aqui com um rápido comentário. Eu conheço o Denis já há bastante tempo e seria até chover no molhado, né? Falar as coisas boas do Denis. Mas o certo é que eu sempre advoguei de que a política, ou na política, tem lugar para os bons. Nós não podemos imaginar que a política ela é feita só por maus políticos. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. De modo que os bons, os homens bons também precisam participar da política. Denis, eu queria agradecer a você mais uma vez. O Lima já se despediu de você, mas eu não posso deixar de cumprimentá-lo, né? Fiquei feliz de saber que você tem o apoio da família, tem o apoio dos amigos, tem o apoio do senador Tasso, da dona Renata, enfim, você tem já uma bela estrutura e, se Deus quiser, você vai conseguir chegar no parlamento, fazer um bom trabalho também por lá, se Deus quiser. Um abraço grande, nós vamos nos encontrar depois também, viu? Mais vezes aqui no programa. Fonteles, obrigado, digo eu, e que nós possamos ter uma caminhada frutífera, uma caminhada pensando em bem servir a todos os cearenses do interior e da capital, com humildade, respeito, solidariedade e, acima de tudo, preocupação em bem servir ao público. Isso é fundamental. E eu desejo a todos os seus ouvintes, a toda a sua equipe, Fonteles Lima Júnior, uma tarde de quarta-feira abençoada, e que Deus esteja sempre no comando de todas as nossas ações. Muito bem, Lima, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente retorna no Verdade Política. Eu recebo aqui uma mensagem do querido amigo César Augusto. Ele me diz o seguinte: olha, diga aí pro Denis, César Augusto você deve conhecer, da Rádio Cidade, nosso técnico. Ele diz aqui, já tem cara de deputado. Tá bom? Muito bem, Lima. Um abraço grande a você, Lima Júnior, um abraço a todos. Agora nós vamos ao nosso compromisso, viu, Lima? Um abraço, Fonteles. Obrigado aí pela entrevista do nosso Denísio Pinheiro, pré-candidato a deputado estadual. A gente volta amanhã no Verdade Política, se Deus quiser. Um abraço a todos.